Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Os irmãos, fiquem atentos para as grandes movimentações que estão ocorrendo na nossa igreja. Alguns vão, outros vêm, mas é certo que o Espírito de Deus já está operando nesta casa e grandes coisas Ele tem para as nossas vidas, amém? Diz assim a palavra do Senhor, no seu versículo 1, do capítulo 37 de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. 3. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, aplauda o nome dele e se assente, por favor. Podem se assentar. Como de costume, meus irmãos, nós vamos usar bastantes textos esta noite, então deixe sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar e absorver melhor a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes Deus vai nos levar no limite da nossa fé. Naquele limite entre o prosseguir e o desistir. Muitas vezes Deus vai fazer isso conosco. Ele vai nos levar até o máximo da nossa fé. Mas é neste momento que a gente observa a grandiosidade de Deus e o amor dele por nós. É neste momento que Ele nos pega pelas mãos, nos põe de pé e diz: eu falarei contigo. Meus amados, quando eu era jovem, eu estudava para concurso, e eu tinha um professor cristão, o único, acho que era o único, e ele nos incentivava com o seguinte ensinamento. Ele falava assim: olha, não é estudar para passar, é estudar até passar. Trazendo isso para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, eu entendo que não é orar para alcançar, é orar até alcançar. Não é jejuar para alcançar, é jejuar até alcançar. Não é dobrar os nossos joelhos para alcançar, é dobrar os nossos joelhos até alcançar a bênção e a vitória. Isso fala muito sobre perseverança. Nós devemos ser perseverantes no trato com as coisas de Deus, com a palavra de Deus e nas nossas lutas. Falando em perseverança, queria trazer à memória dos irmãos a perseverança de Daniel. Eu estou falando de perseverança, embora o título desta mensagem é Profetizando num Vale Sem Esperança. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, vai nos contar uma história onde Daniel estava orando ao Senhor. Ele tinha uma causa urgente, necessária, e Daniel se pôs a orar. Mas ele começou a orar no primeiro dia e nada de resposta. Orou no segundo dia, nada de resposta. Orou 3, 4, 5, 6, 10 e nenhuma resposta do céu.
Mas ele perseverou, ele continuou. Talvez eu e você tivéssemos parado no terceiro dia, mas Daniel perseverou. Eu fico imaginando Daniel ali orando com seus joelhos dobrados, e no 20º dia ele ainda estava orando. Porém, no 21º dia, eu gosto de fazer essa cena na minha mente, isso não aconteceu, mas na minha aconteceu, tá? Eu imagino que Daniel estava ali de joelhos, e depois de 21 dias de oração, o anjo chega perto dele todo esbaforido. E aí, Daniel, tudo bem? Eu imagino Daniel, depois de 21 dias, tá tudo bem. E ele fala, olha, Daniel, eu sei que você está passando. E Daniel deve ter perguntado, mas por que você não veio antes? E o anjo fala para Daniel, olha, Daniel, você pode até não acreditar, mas desde o primeiro dia em que você se dispôs a orar, a jejuar e a buscar o Senhor, as suas orações foram ouvidas. No entanto, o príncipe da Pérsia, um anjo, um enviado do demônio, se pôs entre mim e a sua resposta de oração. E foi preciso o arcanjo Miguel interceder e me ajudar nesta batalha para que eu viesse até aqui te entregar a sua resposta de oração. Isso diz algo para mim, meus irmãos. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas por algumas circunstâncias, ou porque deixamos de orar, ou porque perdemos a nossa fé, ou porque o mundo espiritual está agindo contra a sua vida, contra as suas orações. Para isso, o remédio é perseverar. Então, persevere também você. Não desista nas suas orações, talvez as suas respostas de orações ainda não chegaram, mas creia que um dia vai chegar. Amém? Eu queria testemunhar para os irmãos sobre perseverança e profecia. Muito rápido. Eu não gosto, meus irmãos, de falar aqui no altar sobre questões financeiras, patrimoniais, eu não gosto, coisas minhas. Mas neste caso eu preciso falar. Nós morávamos num apartamento, eu, minha esposa e minha filha, e nós começamos a frequentar uma igreja, e ela começou a trazer as amigas dela para casa. Eu não sei que os irmãos aqui se têm filhas em casa, mas quando é só você de homem em casa, você é minoria. Eu me lembro que a minha filha trazia as amigas dela, e depois nós íamos para a igreja, e elas entravam no banheiro para se arrumar, para se vestir, e eu era sempre o último. Mas elas ficavam 1h30, 1 hora ali se arrumando, e para mim sobrava o menor tempo. Então, quando eu entrava no banheiro, assim que eu entrava, eu já batia na porta. Vamos rápido que a gente está atrasado. Eu falei, mas... E eu cheguei agora. Mas aí, a minha esposa, a gente nem percebe isso, vai deixando. A minha esposa falou assim, olha, não dá para a gente continuar aqui. A gente vai ter que arrumar algum lugar maior. Eu falei, tá bom, vamos procurar. E procuramos, e encontramos, né? E naquele momento eu fiz uma oração, né, para Deus, falando, Senhor, se for da sua vontade, que tudo dê certo. Essa foi a minha oração. E eu tinha que vender o primeiro apartamento para completar o valor que eu tinha dado um bom sinal. E eu, na minha confiança, isso foi no começo do ano, o apartamento ia ficar pronto no final do ano, eu falei, quando estiver próximo, eu vendo o apartamento, porque eu não vou ficar sem onde morar. E eu deixei passar. Quando foi chegando próximo dos dias de dar aquele valor, que era um valor relativamente alto, eu falei, agora eu vou colocar o apartamento para vender. E não vendeu. Esse apartamento ficou para vender 10 anos. E eu entrei num financiamento. Eu nunca tinha entrado num financiamento na minha vida. Nunca. Eu nem gosto. Respeito os irmãos que têm, às vezes é necessário, mas eu não gosto nem de fazer parcelas. E eu tive que fazer, ficou um valor um pouco alto. E eu fui pagando ali na medida do possível, né, apertando, mas consegui pagar por 5 anos. Quando chegou em 2020, entrou a pandemia. Fechou tudo, eu fechei o meu negócio. E todo o meu capital que eu tinha, minha reserva, eu dei de sinal. E aquilo
me deu um certo desespero. Eu nunca tinha passado por aquilo. Então o que eu fiz? Falei, eu vou começar a orar. Eu levantava de madrugada, à noite, ficava orando, intercedendo, profetizando. Eu me lembro que eu colocava as mãos na porta, andava pela casa, profetizava. Eu acho até que o vizinho que morava do lado mudou porque ele achou que eu era louco, porque era tanta gritaria que eu ficava lá à noite orando, intercedendo e repreendendo, e eu dizia, eu não quero ser envergonhado, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar vitória. Eu ficava ali, até que um dia eu fui me deitar, já tinha orado, e quando eu estou ansioso, eu fico esfregando um pé no outro de nervosismo. E eu me deitei. Por isso que é importante ter uma mulher de oração e uma mulher que confia na gente, né? Eu me deitei, comecei a esfregar o pé, minha esposa se virou para o meu lado. Hoje eu nem sei se era ela, tá, meus irmãos? Ela virou para mim e falou assim, o que foi? Falei, eu acho que eu coloquei a vida financeira da nossa família em risco. Olha a resposta de uma mulher que anda contigo todos os dias. Ela virou para o meu lado e falou assim, você vai dar um jeito. Virou e continuou dormindo. Eu falei, meu Deus do céu, que palavra motivadora. Mas tudo bem, continuei ali por mais um ano fazendo isto. Orando, intercedendo de madrugadas, pedindo a Deus, porque a minha fé era pequena. A minha fé era pequena. Mas, passados um ano, eu estou falando de perseverança. Perseverança na oração. Passados um ano, mesmo num país que estava em crise, Deus me deu todo o valor que eu precisava para quitar o apartamento. Não foi um valor pequeno, Deus não me deu nem mais, nem menos, Ele só me deu o necessário. E assim tem sido na minha vida. Eu estou falando de perseverança, meus irmãos. Eu estou falando de você profetizar sobre a sua vida. Creia nisso. Guarde uma coisa que eu vou dizer para os irmãos. Isso é importante. Ninguém vai passar por você aquilo que só você tem que passar. Todos nós temos uma luta, todos nós temos motivos de oração, mas a minha luta é diferente da sua. As nossas lutas não são iguais. Uns lutam por cura, outros pelo casamento, outros por dificuldade financeira, mas é a sua luta. Cada um tem uma luta. É certo que eu devo orar por você, nós devemos orar uns pelos outros, mas nós precisamos entender as nossas lutas. Quando nós entendemos e identificamos as nossas lutas, nós identificamos o nosso real inimigo. E quando identificamos o nosso real inimigo, nós vamos saber com que armas lutar. Veja o caso de Davi e Golias, se puder projetar. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. A partir do 34. Então nós precisamos identificar o inimigo e utilizar a arma certa. Isto vai fazer toda a diferença no resultado. Nesta passagem de Davi e Golias, os irmãos já conhecem, vocês vão perceber que Davi recebe uma ordem do seu pai para ele levar mantimentos e saber notícias da guerra, como estavam os seus irmãos. Mas ao chegar no acampamento, Davi se depara com uma situação extremamente complicada. Ele vê todo o exército de Israel sendo subjugado por um único homem. Embora fosse um gigante, era apenas um homem. Mas Davi, já foi dito aqui essa frase, se posiciona. Davi entende e conhece quem é o Deus que ele serve. A luta nem era dele. Nós estamos falando de um jovem de aproximadamente 15 ou 16 anos. Um jovem. Eu com essa idade, meus irmãos, eu acho que, como eu morei muito tempo na roça, a única coisa que eu acertava com uma pedra era passarinho. Mas Davi já tinha matado um urso
e um leão. Isso nos faz pensar até que ponto nós confiamos no nosso Deus. Um jovem de 15, 16 anos, tomando a frente de uma luta que nem era dele. Era uma luta que era para homens de guerra, homens experientes na batalha, mas Davi se posiciona. Davi diz para Saul: teu servo vai lutar contra este filisteu. E no 34 ele diz: aparece um leão ou um urso, e eu vou atrás dele e dou golpes nele, e livro a ovelha da sua boca. É Davi que vai atrás do inimigo. Ele continua: quando ele se vira contra mim, eu pego a juba dele e lhe dou golpes até matá-lo. Entenda, meus irmãos, muitas vezes o inimigo vai se voltar contra você. Nesta situação, você deve continuar lutando até matá-lo. Eu não sei qual é o inimigo que você tem que enfrentar. Talvez seja um vício, talvez seja dificuldade financeira, mas você tem que lutar até derrotá-lo. No 37 ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Aqui, Davi ligou o modo fé. E ele disse: Saul, continua o 38. Saul vestiu a Davi com sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça, com as quais Davi não conseguia lutar. Nós entendemos que certas lutas nós devemos utilizar a arma correta. Nós devemos saber manejar a arma que Deus nos deu. Se você está lutando com a arma errada, fatalmente você vai fracassar. Inimigo identificado, o gigante, porém, armas erradas. Davi, então, ele pega aquilo que ele sabe utilizar, que é o cajado, 5 pedras lisas e uma tiradeira. E ele parte para cima do inimigo. Inimigos diferentes, estratégias diferentes, armas diferentes. Golias, ele até tenta intimidar Davi, com uma estratégia que ele já havia tentado por 40 dias. Intimidação, dizendo: garoto, você está pensando que eu sou algum cachorro para vir contra mim com paus e pedras? Eu vou arrancar a sua cabeça e jogar seu corpo aos animais. Isso até pode ter funcionado com o exército, mas não funcionou com Davi. Davi estava no seu modo fé ligado. E Davi faz algo importantíssimo para as nossas vidas que nós vamos entender aqui. Davi, ele materializou a vontade de Deus, declarando: eu é que vou te destruir. Eu é que vou arrancar a sua cabeça. No 45, pode colocar o 45, por favor? Diz assim: disse, porém, Davi ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com armamento pesado, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou arrancar a sua cabeça e jogar seu corpo às bestas feras, para que todo este povo saiba que existe um Deus em Israel. Davi confiava no Deus que ele servia, independente do tamanho da luta, independente do tamanho do gigante. Davi não se amedrontou. Poderia perder a vida dele? Poderia. Mas Davi perseverou. Notem, meus irmãos, que para o leão e o urso, o cajado foi suficiente. Mas para o gigante foi necessário pedra lisa e a espada do próprio inimigo. O diabo, ele até tenta te vencer com estratégias mirabolantes, com intimidações, mas ele só te vence se você não se posiciona.
O diabo ele te vence quando você desiste de lutar, quando você perde a sua fé. Aí você está enrolado, meus irmãos. Mas vejam que uma das formas de vencer o inimigo é declarando a palavra de Deus. Foi assim com Jesus no deserto. E a palavra de Deus, nós sabemos que, como dizem Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a palavra de Deus, ela tem muito poder sobre as nossas vidas. E eu estou falando sobre saber profetizar. Nós estamos acostumados a acreditar que profetizar é ouvir alguém dizer: eis que te digo, o Senhor manda te dizer. E eu não tenho nada contra isso, meus irmãos. Aliás, quem esteve no monte foi um momento glorioso. Eu recebi uma revelação naquele monte. E convido os irmãos que estejam com a gente na próxima subida ao monte, foi muito bom. Então eu acredito nesse tipo de revelação, mas esse tipo de revelação, como nós vamos ver, ele tem que ser confirmado. Ele tem que ser confirmado. E eu não sou contra, então, esse tipo de profecia. Porém, muitas vezes, Deus não mandou dizer absolutamente nada. É fruto da mente humana, fruto do desvaneio da pessoa, de uma espiritualidade, quando Deus às vezes não disse nada. Deus, ele quer falar com você. Deus muitas vezes manda recados para você. Mas nós precisamos discernir a voz de Deus. Se você aprender a discernir a voz de Deus, você não será enganado. Porque no mundo atual, existem muitas vozes de todo tipo. A internet deu voz a muitos teólogos. Tem tanto teólogo que a gente olha e fala: mas de onde saiu essa experiência desse homem? Por que ele está falando isso? Então nós precisamos discernir a voz de Deus e a voz que não é de Deus. Amém? Mas, como vocês sabem, a profecia que vem de Deus é Deus utilizando um homem para entregar algo que Deus quer falar ao povo. Mas profetizar não se resume a revelar futuro. Muitas vezes, ela vai se tornar a materialização da vontade de Deus, para a minha vida, para a sua vida. O que é esta materialização da vontade de Deus? Pode projetar, por gentileza, Mateus 6. Materializar a vontade de Deus é você declarar a vontade de Deus na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, ou, como eu disse, naquilo que só você tem que passar. Mateus capítulo 6, os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. E no verso 10, então Jesus responde: olha, vocês quando orarem, orem assim. Verso 10, venha o teu reino. Foi a primeiro louvor que nós cantamos aqui hoje. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Meus irmãos, estes 2 versículos resumem literalmente o que é manifestar a vontade de Deus. Literalmente, ele está dizendo que é o reino de Deus invadindo a terra, manifestando a vontade de Deus na terra, porque primeiro já foi liberado nos céus. Quando diz venha o teu reino, é o reino de Deus invadindo a terra, seja feita a sua vontade, é a vontade de Deus se materializando nas nossas vidas aqui na terra. Então primeiro é liberado nos céus, depois se manifesta na terra. E o 11 dá-nos hoje, é Jesus dizendo: olha, declara a sua urgência, declara a sua necessidade hoje, porque para nós a nossa urgência ela é sempre maior.
Para nós é sempre para agora. Para nós, se fosse para ontem seria melhor. Mas Deus sabe o tempo de todas as coisas. Para Daniel era urgente e demorou 21 dias. Para você talvez também seja urgente. Deus sabe o momento que Ele vai te abençoar. Agora, fica uma pergunta. Qualquer pessoa pode profetizar baseado nisso? Eu não estou me referindo a ser profeta conforme Efésios 4:11, que está falando sobre os cinco dons ministeriais, entre eles o de profeta. Eu estou falando se qualquer pessoa pode manifestar a vontade de Deus na vida de alguém ou na sua própria vida, materializar essa vontade. A Bíblia diz que sim. 1 Samuel 10:9 e 19:23 conta a história que o rei Saul, um homem perturbado, quando ele estava perseguindo Davi, ele entrou numa cidade e foi tomado pelo Espírito e começou a profetizar. Profetizou até o ponto de se despir e ficar um dia e uma noite despido, profetizando. Então, a Bíblia diz que qualquer pessoa pode profetizar. Mas eu não estou me referindo, meus irmãos, a uma profecia vazia, ou algo para alimentar a nossa alma, a nossa vontade, o nosso desejo. Eu estou dizendo em materializar a vontade de Deus nas nossas vidas. Quando a gente materializa a vontade de Deus nas nossas vidas, nós estamos confiando em Deus, confiando que Ele tem o melhor para nós. No livro de Joel também diz, capítulo 2, 28, diz que há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então nós precisamos definir e diferenciar a profecia do Antigo Testamento e esta profecia que nós estamos nos referindo. Mas o apóstolo Paulo, ele traz luz para as nossas dúvidas. 1 Coríntios, capítulo 14. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo nos instrui, no versículo 1, a buscar com dedicação os dons espirituais, mas principalmente os dons de profecia. Diz assim no número 1: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. O 3, que nos interessa. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Edificação é fortalecer, exortação é encorajar e consolação é trazer esperança. Vou repetir: edificação, fortalecer, exortação, encorajar e consolação, trazer esperança. Partindo deste princípio, que a profecia diz que é encorajar, consolar e fortalecer, Paulo, ele vai nos mostrar isso no livro de Ezequiel. Agora, por favor, Ezequiel capítulo 37, a partir do 1. O livro do profeta Ezequiel, ele vai nos mostrar um profeta que está num vale cheio de ossos secos. E aí fica essa pergunta: o profeta está trazendo uma mensagem de Deus para o povo? No contexto do livro de Ezequiel, até sim. No contexto geral, ele está trazendo uma mensagem para o povo. Mas naquela situação ali onde o profeta é retirado pelo Espírito e levado a um vale de ossos secos, ele está trazendo uma mensagem para o povo? Não. Por quê? Porque o povo estava morto. Mas é uma profecia? É uma profecia. Então, quem é que vai ser fortalecido, encorajado e ter as esperanças renovadas? O próprio profeta. No verso 3 ele diz: então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver?
Deus faz uma pergunta para o profeta e ele diz: você acha que esses ossos podem reviver? Você acha que eles podem voltar a ter vida? Ou, em outras palavras, ele está perguntando: você se acomodou com esta situação? Ou você acha que eu não conheço a sua dor? Que eu não conheço a sua luta? Você acha que eu deixaria isso deste jeito? Reparem que Deus, Ele não pergunta se Ele tem poder para fazer o milagre. Ele pergunta: você acha que é possível? A gente sabe, meus irmãos, que Deus não precisa de mim, nem de você, para fazer milagres. Mas apesar das minhas fraquezas, da minha pouca fé, da minha fragilidade, Ele quer contar comigo e com você para fazer milagres na sua vida, amém? Mas, para isto, Ele precisa fazer algo. Ele precisa nos fortalecer, nos dar esperança e, principalmente, ativar a nossa fé. Pois, sem ela, é impossível agradar a Deus. E o profeta responde, meus irmãos: Senhor Deus, Tu o sabes. Reparem nesta resposta do profeta. Aqui não parece que o profeta está cheio de fé, cheio de força, cheio de esperança. Ele responde: Senhor, Tu sabes. É como se ele dissesse para Deus: ah, Deus, eu estou tão cansado, eu tenho orado e nada muda, eu tenho jejuado e nada muda, eu estou tão desanimado. Muitas vezes nós agimos assim também com Deus. Nós colocamos Ele na parede e dizemos: olha, não está mudando nada, Deus. Eu estou orando, estou jejuando e nada. Mas Deus conhece o meu coração e o seu coração, e Ele é misericordioso, né? Porque só por isso Ele já poderia acabar com as nossas vidas, mas Ele não faz. Pelo contrário. Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas se o Espírito de Deus me pegasse pelas mãos, me levasse diante da minha luta, diante da minha dificuldade, e dissesse para mim: Roberto, você acha que esta luta pode terminar? Você acha que essa muralha que você está dizendo que é intransponível pode ser derrubada? Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu diria: Senhor, agora eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode restaurar a minha vida, o Senhor pode restaurar as minhas finanças, o Senhor pode restaurar o meu casamento, o meu ministério. O Senhor pode. Mas o profeta responde: Senhor, Tu sabes. Mas nós precisamos entender o que é que estava se passando com o profeta. Eu já estou acabando, meus irmãos. Volta um pouco no livro de Ezequiel mesmo, capítulo 24, para a gente entender o que estava se passando com o profeta. Ezequiel 24, capítulo 15. Exatamente aí. Ezequiel 24, o profeta diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. 17. Geme em silêncio, não faça luto pelos mortos. Ata teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. 18. Aqui está o motivo da resposta do profeta. 18 diz assim: E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. E fiz pela manhã conforme me foi ordenado. Como assim? O profeta estava fazendo a vontade de Deus, estava profetizando ao povo,
e agora ele perde a sua mulher? Embora o profeta estivesse fazendo a vontade de Deus, o que Deus mandou, Deus conhecia o coração do profeta. Deus conhecia a vida do profeta. Mas Deus sabia que quem estava precisando ser confortado, fortalecido, era o profeta. Muitas vezes nós também estaremos assim, precisando ser fortalecido pelo Senhor, aumentando a nossa fé. Muitas vezes nós estamos agindo no automático. Nós frequentamos a igreja, frequentamos os cultos, mas por dentro nós estamos destruídos. Por dentro nós estamos desanimados, abatidos. Mas graças a Deus que o nosso Senhor, Ele sempre está conosco. Ele prometeu estar sempre conosco. E Davi sabe disso. Tanto é que Davi fala, olha, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei o mal. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Você pode glorificar a Deus por essa palavra na sua vida? Glória a Deus. O Senhor está contigo, meus irmãos. Você só precisa entender isso. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho do gigante. Entenda, o Senhor não te deixa sozinho. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te sustenta. Então, ainda que se levante gigantes na sua vida, persevere, continue lutando, continue adorando ao Senhor. E Deus revela para este profeta que, mesmo num ambiente de morte, onde está tudo seco, sem vida, Deus opera o milagre. Mesmo num ambiente de morte, sem esperança, Ele pode restaurar, Ele pode fortalecer, e Ele pode encorajar, e Ele pode aumentar a nossa fé. Amém? O Ministério de Louvor, se quiser se posicionar, eu já estou encerrando, eu sou bem rápido. No verso 4, o Senhor diz assim, Ezequiel 37, verso 4. Ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de quem? Do profeta? Do Senhor. Era ele dizendo, olha, fale para esses ossos que eu, o Senhor, estou ordenando. Ele diz no 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e viverão. Quando o Espírito do Senhor entra nas nossas vidas, tudo muda. A vida, a restauração, a entrega. É o Espírito do Senhor que te fortalece, que te pega pelas mãos. Ele reconhece, Ele sabe a sua luta, Ele sabe a sua dificuldade. Ele sabe, Ele está contigo. Mas muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos diante de tantas batalhas ou da aparente demora do Senhor. O nosso Deus não demora, meus irmãos. O nosso Deus age tão somente no tempo certo. A sua vitória vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Eu costumo dizer que no final tudo dá certo. Se ainda não deu certo é porque não chegou no final. Mas vai dar certo. Acredite, confie. E meus irmãos, profetize sobre a sua vida. Profetize sobre a vida dos seus filhos. Profetize sobre o seu casamento.
sobre os seus negócios, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. E nem vai perder. Faça como eu, faça umas loucuras por Jesus. Entre na sua casa, profetize. Fala, olha, esse lar pertence ao Senhor. A batalha é grande, mas o Senhor vai nos dar a vitória. A batalha é longa. A batalha é longa, meus irmãos. Mas no final, tenha certeza, Ele estará sempre contigo, te fortalecendo, te pegando pelo Espírito dEle e te levando num vale onde talvez algo esteja sem vida na sua vida, para restaurar a sua fé, restaurar a sua aliança com Ele. Se existe algo sem vida na sua vida, profetize. Diga para Ele, olha Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar meu casamento, eu sei que o Senhor pode restaurar os meus filhos, eu sei que o Senhor pode restaurar o meu ministério, eu sei que o Senhor pode restaurar tudo, se for a vontade do Senhor na minha vida. O resto, meus irmãos, é só confiar. Deus, como eu disse, Ele já materializou a vontade dEle nos céus. Ele só precisa que você ative a sua fé. Ele precisa que você esteja disposto a obedecê-lo. Ele precisa que você confie nele, que você agarre nas vestes dele. Muitas vezes nós precisaremos agir como Jacó, dizer, Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vou ser perseverante. Persevere no Senhor, meus irmãos. Se agarre nas vestes dele. Diga, Senhor, eu não vou te largar. Aconteça o que me acontecer. Mas eu vou estar firme, agarrado nas suas vestes. Amém? Por fim, meus irmãos, eu queria que você profetizasse sobre algo que está seco na sua vida, algo que você entenda que precisa reviver, algo que você entenda que não tem condições e que sem o Senhor não voltará a ter vida. Eu preciso que você tenha fé, eu preciso que você se posicione no Senhor. Eu preciso que você lute, enfrente o inimigo, independente do tamanho dele, independente das situações, mas que você use as armas certas, jejue, ore, busque ao Senhor e persevere. Eu usei um exemplo simples aqui, mas não é o exemplo ideal, mas eu queria que você apenas visualizasse o propósito e a perseverança. Para mim, aquilo era um gigante terrível. Para mim era um gigante. E eu demorei 1 ano orando, jejuando, buscando o Senhor. Depois de 1 ano, Deus atendeu o desejo do meu coração, simples assim. Talvez a sua luta seja para restaurar seu filho das drogas, para restaurar seu casamento, para te tirar das dívidas. Talvez seja a cura. Cada um tem uma luta. Se você precisar de nós, dos pastores, nós estaremos com você. Hoje eu sei o que eu vim fazer aqui. Nós viemos aqui, eu e minha esposa, já passamos por muitas igrejas. Nós viemos aqui para fazer uma única coisa. Eu falei isso para o pastor. Para nós aprendermos a amar. Amar você, meu irmão.
estender as mãos quando você precisar. Isso não pode ser da boca para fora. Nós somos uma família, nós somos irmãos. E eu preciso aprender a amar você com as suas dificuldades. Eu preciso aprender a entender que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Se um dia eu pretendo morrer aqui, mas não aqui agora, na igreja. Mas se isso não acontecer, se algum dia Deus nos tirar daqui, assim como o Roberto está partindo, eu quero sair daqui dizendo que eu aprendi a amar. O Roberto vai embora, nós vamos continuar, as lutas vão continuar, as batalhas vão continuar, e é neste momento que nós precisamos de você, que você persevere, que você ore, que você busque o Senhor, que você entre nessa batalha conosco. A obra é grande, nós precisamos, meus irmãos, amém? Então, não desista, saiba que o Senhor está lutando ao seu lado, que o Senhor, Ele te põe de pé diante do seu inimigo. O Senhor não te deixa abatido, o Senhor te sustenta, o Senhor te mantém de pé diante de todas as adversidades. Você só precisa crer, amém? Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, e você que crê, aplauda o Senhor. Irmãos, eu terminei, mas antes eu preciso fazer uma coisa com os irmãos. Eu nunca gosto de terminar de uma forma sem agradecer a Deus, mas eu preciso perguntar se por acaso existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar sua vida ao Senhor, que não entregou sua vida ao Senhor. Alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, alguém que quer ter o Senhor como seu Senhor e Salvador, e quer que o Senhor reine na sua vida. Existe alguém no nosso meio que quer entregar sua vida hoje para Jesus? Existe alguém que reconhece o Senhor como o único que pode trazer vida aonde não há vida? Se não houver, ainda assim eu tenho um segundo apelo para fazer. Eu gostaria que você que entendeu a palavra do Senhor, que gostaria de ser alguém que precisa que o Espírito seja ali tocado, que toque nas suas vidas, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que nós vamos orar por você. Você que gostaria de receber uma oração, os pastores vão orar por você. Você que tem algo na sua vida que você sente que precisa ser renovado, que precisa ser transformado, ainda que você não tenha nada disso, que você não esteja em nenhuma dessas situações, mas que você queira mais de Deus, que você diga: olha, eu preciso do Senhor na minha vida. Aleluia. Você que mesmo sendo crente, meus irmãos, passa por lutas, mas fala: olha, eu preciso de Deus me renovando, me transformando, mudando coisas na minha vida. Você que quer receber uma oração, saia do seu lugar, venha até aqui. Nós vamos orar por você. Nós vamos interceder pela sua vida. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo te pegue pelas suas mãos e leve diante da sua dificuldade, diante da sua luta, diante da muralha que você acha que é intransponível. Mas o Senhor vai derrubar isso aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Sim, saia do seu lugar. Eu digo que uma caminhada, ela começa com o primeiro passo. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé para que você
Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor cuidando, guardando, me livrando de todo mal. Amém? Gostaria de contar com a colaboração dos irmãos do grupo de oração. Os irmãos podem se posicionar, os irmãos do grupo de oração. Nós temos um ministério de oração nesta igreja, meus irmãos. Homens e mulheres que se dedicam a jejuar e a orar e a interceder pela vida da igreja. São homens e mulheres que se comprometeram com esse propósito de orar pela igreja. Eu vou pedir então que os irmãos comecem a ministrar na vida dos irmãos. Pode ser com imposição de mãos, pode ser nos ombros, pode ser pegando nas mãos dos irmãos. Podem orar por eles. Nós vamos orar por esses irmãos que se colocaram aqui à frente. Nós vamos interceder pelas vidas deles. Nós vamos trazer o céu para a terra neste lugar, neste momento. Amém? Podemos orar. Podem orar, meus irmãos. Soberano Deus, a igreja pode levantar as mãos para cá? Soberano Deus, nós te damos graças, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque o Senhor é bom, porque o Senhor restaura as nossas vidas, restaura as nossas forças. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido. Deus, nós somos gratos, Senhor, pela sua bondade, somos gratos, Senhor, pelo seu cuidado. Oh Deus, nós agradecemos porque o Senhor não nos abandona. Nós agradecemos, Senhor, porque apesar das nossas fragilidades, o Senhor quer contar conosco. Apesar, Senhor, da nossa pouca fé, o Senhor tem intercedido por nós. O Senhor tem nos usado, o Senhor tem nos guardado, tem protegido a nossa família, os nossos filhos. Deus, apesar de nós, o Senhor faz através de nós. E nós agradecemos pela sua bondade, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Deus, fortalece-nos, Senhor, as nossas mãos, fortalece-nos, Senhor, os nossos pés. Que o Senhor possa entregar na vida desses meus irmãos o desejo do coração, aquilo que eles necessitam, aquilo, Senhor, que eles vieram buscar. Que eles saibam, Senhor, que o Senhor está no controle, que o Senhor é um Deus que não perde batalhas, que o Senhor é um Deus que cuida. Deus, nós te damos graças, Senhor, pela sua infinita bondade sobre as nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor. Continue, Senhor, operando em nós o seu querer. Continue operando em nós, Senhor, as suas maravilhas, Senhor. Que nós possamos estar sempre, Senhor, com um coração agradecido diante do Senhor. Soberano Deus, nós agradecemos pela sua bondade, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.